Você já sentiu como se estivesse carregando um peso invisível? Como se algo estivesse te puxando para baixo, mas você não soubesse exatamente o que era? Às vezes, a vida não exige que a gente lute com unhas e dentes. Ela exige que a gente solte em silêncio, sem alarde, sem explicações, sem despedidas. Hoje, você vai conhecer 10 coisas que você precisa, silenciosamente, cortar da sua vida, sem gritar, sem drama, sem avisar ninguém. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Ela se chamava Clara. Todo dia ela saía de casa carregando a mesma mala velha. Não era bonita, não era prática. Estava rasgada nas bordas e fazia barulho ao rolar. Mas ela se recusava a trocá-la. Dizia que tinha história, que já as acompanhava há anos, que não era tão ruim assim. Um dia, enquanto subia a ladeira para o trabalho, a roda da mala travou. Clara caiu. Se machucou. As roupas se espalharam na calçada. Ela se levantou, olhou para a mala e, pela primeira vez, não sentiu apego. Sentiu cansaço. Sentiu alívio só de pensar em deixá-la ali. Naquela manhã, ela comprou uma nova. Mais leve, mais funcional, mais bonita. E, pela primeira vez em muito tempo, caminhou sem barulho, sem dor, sem arrasto. Moral da história. Muita gente carrega relacionamentos, hábitos ou memórias como aquela mala. Não porque ainda servem, mas porque não tem coragem de largar. Às vezes o que falta na sua vida não é mais esforço, é menos bagagem. Lição 10. A necessidade de provar algo para os outros. Você já reparou como, muitas vezes, suas escolhas não são realmente suas? Você estuda algo que não gosta, só para parecer bem-sucedido. Compra o que não precisa para parecer alguém que não é. Aceita convites que não te interessam, apenas para não ser julgado. E o pior, tudo isso em silêncio, como se fosse natural. A verdade é simples, mas desconfortável. Quando você tenta provar algo para os outros, você perde o controle da sua vida. Você vive para expectativas que não são suas. Segue regras que não fazem sentido para você. Vira um ator em um palco que nunca quis subir. Provar algo para os outros é um poço sem fundo, porque quem realmente te ama não precisa de provas. E quem exige provas nunca estará satisfeito. O silêncio pode ser sua arma mais poderosa. Você não precisa avisar que vai mudar. Não precisa explicar por que está dizendo não. Não deve satisfação sobre suas escolhas. Simplesmente pare. Pare de alimentar a imagem que os outros criaram de você. Pare de buscar aprovação, onde só existe cobrança. A verdadeira liberdade vem quando você deixa de lutar por aplausos e começa a caminhar para dentro. Lá onde sua essência não precisa ser justificada, elimine em silêncio essa necessidade de provar algo. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Lição 9. Conversas que sempre te drenam. Algumas conversas não são apenas inúteis, elas são tóxicas. Você termina o diálogo mais cansado do que entrou. Sente como se tivesse doado toda a sua energia e recebido apenas vazio em troca. Tem gente que não conversa. Despeja, reclama do trabalho, do tempo, das pessoas, da vida. E nunca ouve. Não quer conselhos, não quer mudança. Quer apenas usar o outro como lixeira emocional. E você, por costume ou culpa, aceita. Fica, escuta. Mas o que começa como empatia, acaba como exaustão. E o mais cruel, essas pessoas raramente somem da sua vida. Elas se alimentam da sua presença. E quanto mais você se cala, mais elas falam. E falam, e falam. A saída não precisa ser briga, nem explicação, nem drama. Só pare de atender, pare de responder de imediato. Pare de se colocar à disposição o tempo todo. Saia dessas conversas com a mesma delicadeza que você entra, mas com a consciência de que está se protegendo. Você não precisa estar presente para toda dor que não é sua, nem deve. Elimine, em silêncio, as conversas que te secam por dentro, e você verá como sua mente floresce de novo. Lição 8. A culpa por se priorizar. Desde pequenos, muitos de nós aprendemos que pensar em si mesmo é egoísmo, que colocar suas necessidades em primeiro lugar é sinal de frieza.
Mas isso é uma mentira silenciosa que aprisiona. E o preço por acreditar nela é a sua paz. Você diz sim quando queria dizer não. Se culpa por descansar. Sente peso, até por sentir alegria enquanto outros sofrem. E vive numa prisão invisível chamada culpa. Mas aqui vai uma verdade simples e urgente. Você tem o direito de se priorizar. Tem o direito de dizer hoje não posso. Tem o direito de cuidar de si antes de cuidar dos outros. Porque se você vive exausto, sobrecarregado, irritado, o que você tem para oferecer? Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é responsabilidade, é inteligência emocional, é amor próprio disfarçado de coragem. Você não precisa justificar o seu silêncio, nem explicar o seu descanso, muito menos pedir desculpas por se proteger. Pare de se machucar para manter os outros confortáveis. Você não foi feito para ser a ponte onde todos passam, e ninguém repara. Elimine em silêncio a culpa por se priorizar. Ela não te pertence. Ela foi colocada aí por um mundo que lucra com sua obediência. Mas a sua vida não pode ser vivida com medo de desapontar. Você veio para se cuidar e só depois transbordar. Lição 7. Relacionamentos que só existem por costume. Algumas relações não são mais relações. São obrigações disfarçadas de afeto. São hábitos antigos, sustentados por medo, culpa ou preguiça de encarar o fim. Você já sentiu isso? Aquela ligação que você atende sem vontade. Aquela conversa que gira sempre no mesmo vazio. Aquela presença que ocupa espaço, mas não preenche nada. E no fundo, você sabe, aquilo não é mais real, mas ainda assim, permanece. Por costume, por pena, por medo de parecer ingrato, ou simplesmente porque é mais fácil manter do que encerrar. Mas o preço de manter um laço morto é alto. Você começa a fingir, começa a se calar, começa a se esconder para não gerar conflito. Até que um dia percebe, está vivendo uma mentira confortável, mas sufocante. Relações verdadeiras não te fazem sentir pequeno. Elas não te drenam, não te controlam, não te obrigam a ser quem você não é. É claro que nem toda relação precisa de um corte brusco. Às vezes basta o afastamento gradual, o silêncio firme, o espaço respeitoso que vai se abrindo aos poucos, até que a ligação se dissolve naturalmente. Você não precisa dar explicações, nem fazer discurso de despedida. Basta não insistir mais onde não existe reciprocidade. Basta parar de correr atrás de quem sempre anda na frente. Basta aceitar que algumas histórias já terminaram e só estão sendo recontadas à força. Eliminar relacionamentos que só existem por hábito não é frieza, é maturidade, é um ato de amor próprio. E muitas vezes é também um ato de respeito pelo outro, que talvez também não tenha coragem de dizer que já não sente o mesmo. Faça isso em silêncio, sem mágoas, sem drama, sem anunciar. Algumas presenças precisam sair para que você volte a se ouvir e reencontre a sua própria voz. Lição 6. A comparação constante com os outros. Comparar-se com os outros é um dos venenos mais sutis da mente. Você nem percebe quando começa. Vê alguém nas redes sociais e sente que está atrasado. O outro parece mais bonito, mais feliz, mais bem-sucedido. E de repente sua própria vida, que há pouco parecia boa, já não é suficiente. É assim que nasce a ansiedade silenciosa. Não por aquilo que te falta, mas por aquilo que o outro tem. Ou melhor, por aquilo que ele mostra. Você não vê as noites em claro, não vê as dúvidas, os fracassos, os dias de medo e solidão. Você vê só o palco, nunca os bastidores, e se julga com base em uma peça editada que nem é sua. Comparar-se é como correr uma maratona olhando para o lado o tempo todo. Você perde o ritmo, tropeça e esquece o próprio caminho. Cada pessoa carrega uma bagagem, uma história, um tempo. Alguns florescem cedo, outros florescem tarde. Mas todos têm seu momento. Você não precisa correr, nem provar que chegou primeiro. Precisa apenas continuar, fiel a si. O mais triste é que a comparação não só gera insegurança, ela também gera ingratidão. Você para de enxergar o que tem,
porque está obcecado com o que falta. Você deixa de valorizar o seu processo, porque está fascinado com o ponto de chegada dos outros. Mas a verdade é, a única pessoa com quem você deve se comparar é com quem você era ontem. Só isso. Se hoje você está um pouco mais consciente, mais forte, mais em paz, então você está no caminho certo. Eliminar a comparação constante não significa ignorar o mundo. Significa voltar os olhos para dentro. Reconhecer que você é único e que o tempo certo da sua vida é só seu. Faça isso em silêncio, sem anúncio, sem críticas ao outro, sem precisar se esconder. Apenas desconecte-se da corrida que nunca foi sua e caminhe firme no seu próprio compasso. Porque o seu valor não está na comparação, está na construção. Lição 5. O medo de desagradar. Você já percebeu quantas decisões na sua vida foram tomadas apenas para não desagradar alguém? Quantos sim você disse querendo dizer não? Quantos passos você deixou de dar com medo de ser julgado, criticado, rejeitado? Esse medo é uma prisão invisível. Você sorri quando queria se calar. Aceita quando queria recusar. Se molda para caber em espaços que nem são seus. E assim, aos poucos, vai se perdendo de si. Vai se apagando para que os outros brilhem. Vai se curvando, acreditando que está sendo educado, quando na verdade está sendo engolido. Mas a verdade é, você nunca vai agradar todo mundo. Por mais que tente, alguém sempre vai te achar frio, ou emocional demais, reservado demais, ou sociável em excesso. Não importa o que você faça, alguém vai discordar. E tudo bem. A paz começa quando você aceita que não está aqui para agradar, mas para viver com integridade, com presença, com verdade. Quando você elimina o medo de desagradar, algo poderoso acontece. Você começa a dizer sim apenas quando quer, e não com firmeza e gentileza. Você se torna inteiro e não mais uma versão fragmentada que vive para ser validada. É claro que no começo vai doer. Você pode perder gente. Pode ser mal interpretado. Pode se sentir sozinho. Mas com o tempo, a sua vida começa a se alinhar. As pessoas certas ficam, as erradas saem. E você permanece firme, leve, real. Eliminar o medo de desagradar é libertar-se do controle dos outros, é devolver o poder às suas próprias mãos. E isso não precisa ser gritado, não precisa ser explicado. Faça isso em silêncio, com coragem, e assista sua vida se tornar finalmente sua. Lição 4. Expectativas irreais sobre os outros. Uma das fontes mais constantes de frustração não vem do que os outros fazem, mas do que você espera que eles façam. Você cria um roteiro mental. Espera que te liguem, que te valorizem, que pensem como você, que retribuam como você retribuiria. Mas o problema nunca foi o outro. Foi a sua expectativa. Você espera maturidade de quem ainda é imaturo. Fidelidade de quem não sabe o que é compromisso. Sensibilidade de quem só aprendeu a sobreviver e depois se decepciona, se revolta, se entristece. Mas a verdade é, ninguém é obrigado a ser como você deseja. Cada um está num nível diferente de consciência, de vivência, de dor. E a sua paz depende diretamente da sua capacidade de aceitar isso. Expectativas irreais transformam pessoas comuns em vilões imaginários. Você espera o impossível. E quando não recebe, acusa, cobra, se afasta. Ou pior, se culpa. Mas existe uma forma mais sábia de viver. Esperar menos. Observar mais, aceitar mais, idealizar menos. Não se trata de se tornar frio, mas de enxergar o outro como ele é, e não como você gostaria que fosse. Quando você tira o peso da expectativa, tudo fica mais leve. As relações se tornam mais honestas. Você se frustra menos e valoriza mais o que é espontâneo. Esperar menos não, é desistir do outro. É respeitar o tempo dele. É entender que ninguém existe para te completar, mas para caminhar ao lado, se quiser. Elimine em silêncio essas expectativas silenciosas que você impõe aos outros. Pare de exigir perfeição de quem mal aprendeu a cuidar de si. Pare de romantizar pessoas confusas. Pare de se prender a promessas que só você acreditou.
Aceite, libere, siga. Quem quiser ficar, ficará por inteiro, não por pressão. E você, livre da espera, vai descobrir um novo tipo de paz. A paz de simplesmente deixar ser. Lição 3. Apegos ao passado. O passado é como um campo minado. Você caminha por ele, tentando encontrar seu caminho, mas a qualquer momento pode pisar em algo que vai te ferir. E quando isso acontece, você se vê preso em lembranças, em arrependimentos, em coisas que já não existem, mas ainda dominam sua mente. Você já percebeu quantas vezes você revive o que já se foi? Lembranças de amores que não voltam, de erros que não podem ser corrigidos, de oportunidades que não se repetem, e você se prende a essas memórias como se elas fossem a única forma de viver. O problema é que, enquanto você olha para trás, não vê o que está à sua frente, o que está por vir, o que pode ser construído. Viver no passado é como tentar dirigir olhando pelo retrovisor. Você até pode avançar um pouco, mas vai se perder no caminho. Vai se chocar com obstáculos invisíveis. Vai perder a chance de algo novo, porque está ocupado demais tentando recuperar o que já não pode ser recuperado. É claro que o passado tem suas lições, tem suas memórias valiosas, mas o que é do passado deve ficar no seu devido lugar, como algo que te ensinou, mas que não precisa te controlar. Elimine em silêncio esse apego ao que já passou. Liberte-se da ideia de que o tempo que foi vivido foi o único que valeu a pena. A vida está acontecendo agora, não nas lembranças, não nas promessas não cumpridas, mas aqui, no presente. Cada passo para frente é uma oportunidade que você está deixando de lado ao se prender ao que não pode ser alterado. Cada segundo que você passa lamentando o que não aconteceu é um segundo que você perde a chance de criar algo novo, de se reiniciar. A liberdade está em deixar o passado onde ele pertence, em não se sentir culpado por seguir em frente, e em dar-se permissão para criar um futuro que ainda não foi escrito. Lição 2. A ilusão de controle absoluto. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que devemos ter tudo sob controle, que devemos planejar cada detalhe da nossa vida, cada passo que damos, que devemos antecipar problemas, prever o futuro, controlar o destino. Mas a verdade é que o controle absoluto é uma ilusão. A vida é imprevisível. E por mais que você planeje, por mais que se prepare, nunca vai conseguir controlar todos os aspectos dela. Às vezes, a vida simplesmente acontece de forma inesperada, e o que parecia ser uma certeza vira um turbilhão. Você já tentou controlar algo que estava fora do seu alcance? Já se frustrou ao tentar mudar a opinião de alguém? Já passou noites em claro tentando resolver um problema que não dependia só de você? O controle absoluto te aprisiona. Te faz acreditar que se algo der errado, você será responsável. Te faz carregar o peso do mundo nas suas costas. Mas há uma liberdade imensa em aceitar que não podemos controlar tudo. Que algumas coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, não importa o quanto você se esforce. E que, no final, a única coisa que você realmente pode controlar é como você reage ao que a vida lhe oferece. Elimine, em silêncio, essa necessidade de controlar tudo. Pare de lutar contra o que não pode ser mudado. Aceite as incertezas e encontre a paz no caos. Porque, às vezes, é na falta de controle que encontramos nossa verdadeira força. Você não precisa se preocupar com tudo o tempo todo. Não precisa carregar o fardo de planejar a perfeição. Não precisa ser o mestre do seu destino, mas sim o comandante da sua própria reação. A vida não será perfeita, e isso é uma bênção. Ela será cheia de surpresas, de altos e baixos, mas isso é o que torna a jornada única e bela. Então, liberte-se da ilusão de controle absoluto e viva a vida com a flexibilidade de quem sabe que o melhor é aceitar o inesperado. Lição 1. A constante busca pela perfeição. A perfeição é um mito que todos perseguem, mas poucos alcançam. É uma ideia vazia que nunca satisfaz, nunca preenche, nunca basta. Você corre atrás dela, acha que ela está logo ali, mas sempre há algo mais para corrigir, melhorar, ajustar.
E no final, a perfeição se mostra um alvo distante e inatingível. Você se cobra tanto para ser perfeito, no trabalho, na aparência, nas relações, nos seus próprios sentimentos. E quando não consegue atingir esse padrão idealizado, se sente fracassado, insuficiente, incompleto. Mas o que realmente é a perfeição? É ser 100% feliz o tempo todo? É não cometer erros? É ter um corpo sem falhas, uma mente sempre equilibrada? A perfeição é um conceito imposto, uma pressão interna que você mesmo cria, acreditando que deve ser impecável o tempo todo. A verdade é que a perfeição é uma ilusão, e a sua busca incessante por ela te consome. Te impede de aceitar o seu próprio processo, te impede de apreciar as pequenas vitórias, te impede de ser grato pelas imperfeições que fazem de você quem você é. A vida não é feita de momentos perfeitos, ela é feita de momentos reais, de crescimento, de falhas, de aprendizado. E é na imperfeição que você encontra a beleza verdadeira, no caminho tortuoso, nas quedas, nas recomeçadas. Eliminar a busca pela perfeição não significa desistir de ser melhor. Significa aceitar que ser humano é falhar, errar e aprender. Significa acolher suas imperfeições com amor e entender que são elas que te tornam único. Você não precisa ser perfeito para ser suficiente. E quando você se liberta dessa busca, começa a viver de maneira mais plena, aceitando-se e amando-se como realmente é. A perfeição nunca será encontrada, mas a paz de ser quem você é, essa sim está ao seu alcance. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum ensinamentos. Assista esse vídeo que está na sua tela.